Oi, pessoal. Eu sou a Raquel Boys e eu ajudo as pessoas a destravar a conversação em inglês. Para aquelas pessoas que têm inglês intermediário e ainda não destravaram a conversação, porque a conversação é sempre a última coisa que acontece, né? É a mais difícil. Quem está precisando daquele empurrão, é para isso que eu estou aqui, para dar aquele empurrão na conversação. Usando o inglês que vocês já têm, quem tem nível intermediário já tem uma gramática legal, já tem uma base legal de inglês, vai poder, então, destravar a conversação de uma forma bem legal, com as dicas que a gente dá aqui nessas aulas, que eu faço 2 vezes por semana. Hoje a gente vai falar sobre quando a gramática em português atrapalha a conversação em inglês, porque as duas gramáticas, elas se colidem. Então, a gente sabe que quando a gente pensa em falar inglês, a coisa mais complicada, né, as queixas mais comuns são: eu não consigo, meu vocabulário não é bom, eu preciso de mais gramática. A gente mesmo acaba acessando as dificuldades da gente e achando um monte de problema nisso tudo. Depois que a gente tem uma base e que a gente já sabe a gramática e todo o flow, né, dos verbos e tudo isso, que, aliás, são bem mais simples do que em português, o que acontece é que a gente acaba sofrendo a interferência da língua materna na nossa conversação. É inevitável, não tem jeito. O adulto que começa a aprender língua mais para frente na vida e a querer conversar, sofre essa interferência da língua materna na hora de conversar. É uma interferência negativa, porque é uma interferência que lida com, primeiro, gramática, com pronúncia, com a capacidade de ouvir as pessoas e entender os sons, né, o listening, que a gente fala, e depois, mais para frente, a capacidade de entender que raio de contexto cultural aquela conversa está acontecendo. Então, o próprio aluno acaba sentindo tem alguma coisa errada no que eu estou falando. Nossa, eu tô me enrolando aqui, não sei direito por quê, mas porque a gente acaba construindo as frases do jeito que a gente está acostumado a construir em português, mesmo que a gente saiba, né? A gente sabe, a gente estudou, tal, mas a hora que a gente precisa, vamos ver, pensar rápido, o que vem é a estrutura da língua materna na cabeça da gente. É inevitável. Então, o que é interessante é que tem muitos estudos comparativos do que acontece entre os dois idiomas que estão colidindo um com o outro. E, baseado em várias pesquisas, foram feitas muitas observações das diferenças gramaticais que acontecem entre o inglês e o português e que acabam afetando a gente no dia a dia, né? E depois de identificar, vem a fase de prever, né, para que isso não aconteça. E aí que os professores de inglês entram. O problema é que esses erros que são frequentemente observados na hora que os alunos fazem, já mesmo com gente de nível intermediário e avançado, são encontrados, porque na hora de falar rápido, na hora de responder, a estrutura gramatical vem na cabeça e a gente se confunde tudo. E isso acontece muito com a falta de contato com a língua, né? Porque mesmo que as pessoas façam aula de inglês com professor particular e tudo aquilo, o contato normal com o nativo muitas vezes ajuda, mas muitas vezes simplesmente passa por cima das dificuldades que a gente, como brasileiro, tem na hora de falar inglês. Então, vamos começar a ver como é que fica o inglês aportuguesado no dia a dia. Eu aposto que vocês vão reconhecer essas confusões na experiência de vocês. Então, a primeira coisa que acontece mesmo com gente iniciante é aquele erro gramatical da presença ou ausência do verbo to be. Porque, do ponto de vista fonético, em frases afirmativas, a presença ou não do verbo to be é quase imperceptível aos sons do aluno que não está ainda totalmente embrenhado na língua, no som da língua inglesa, né? Porque a fonética não é clara, então a gente não consegue entender direito. O nativo, a pessoa que fala inglês no dia a dia, a gente come as palavras, e principalmente as palavras pequenininhas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso dizer I lost, ou eu posso dizer I'm lost.
I am lost. Quando alguém pronuncia isso devagar, I am lost, dá para perceber, dá para entender, né? Eu estou perdido. Agora, se eu falar só I lost, o sentido fica completamente diferente. Você perdeu o quê? I am lost, eu estou perdido. O que acontece com o nativo, com a pessoa que está falando rápido? A pessoa fala assim, I'm lost, e come esse M, o M, né? Reduz, e quem está escutando fica vendo navios. Por exemplo, outra coisa, it hardly works, ou it's hard work. Eu estou falando mais claro para dar o exemplo para vocês, né? Mas, ó, se eu for falar rápido, fica it hardly works, it's hard work, né? Então, fica difícil de entender, e os significados são completamente diferentes. It hardly works, dificilmente funciona, significa. It's hard work é um trabalho duro. Mas na hora que as coisas estão se colidindo, a gente não percebe, a gente não consegue escutar o som que a pessoa... E a gente não consegue inferir, né? Porque se alguém fala para a gente it's hard work, mesmo que você não tenha escutado o is, né, que está lá contraído, você deduz. Ah, a pessoa falou it's hard work. Então, a língua inglesa come muito dessas coisas. Por exemplo, they like children. Outro exemplo. Ou they're like children. They like children, eles gostam de criança. They're like children. They are, né? They are significa eles são como criança, eles se parecem como criança. Então o negócio complica, né? Bom, outro exemplo, frase sem sujeito. Isso daí é um dos erros mais comuns que eu vejo o tempo inteiro e até em níveis bem avançados. Não tem jeito, porque em português as frases não têm sujeito, né? O sujeito oculto, o sujeito indeterminado, inexistente, são figuras gramaticais que no português explicam a ausência do sujeito. Não tem sujeito. E isso no inglês não existe direito. A não ser no modo imperativo, quando você fala, você dá um comando, só nessa hora que você não vai usar o sujeito. Toda frase em inglês normalmente tem um sujeito. Então, na falta de um sujeito específico, muitas vezes a gente precisa usar o pronome it, né? Porque ninguém vai entender se você falar, em português a gente fala assim, eu tive um problema. Ou a gente fala, tive um problema. Mas, normalmente, a gente tira o eu, né? Tive um problema. Em inglês, não dá para falar had a problem. Até numa linguagem mandando mensagem de texto, hoje em dia está muito comum a gente tirar o pronome na hora de mandar mensagem de texto, mas, normalmente, o que vai ser entendido melhor é I had a problem, I had a problem. Né? Ou então, está chovendo. A gente não fala as nuvens estão chovendo, não tem sujeito, né? Está chovendo. E em inglês eu tenho que falar it's raining, it is raining. Então o it está lá, né? O sujeito está lá. Fez-se o possível, fizemos o possível, né? O sujeito está oculto ou está indeterminado, sei lá. Aqui a gente tem que falar we did the best. We did the best. Não dá para falar did the best, né? Ou então, quebraram uma janela. Quebraram, alguém. Em inglês a gente tem que falar, claro, somebody broke a window. Alguém realmente quebrou uma janela. A gente omite o alguém, né? Alguém quebrou uma janela, mas na verdade é quebraram uma janela. Ou então, ontem caiu um avião. An airplane crashed yesterday. A gente acaba tendo que mudar um pouquinho a sequência das palavras na frase para ter um sentido perfeito no inglês. Então, essas complicações do que a gente pensa na língua materna na hora de falar inglês vai aparecer o tempo inteiro, gente. Isso é questão de prática mesmo, é questão de acostumar os ouvidos. E quando vocês estiverem assistindo alguma coisa sem legenda, né, assistindo em inglês, escutando em inglês mesmo, tenta prestar atenção nisso.
Quantas vezes não tem sujeito? A maioria das vezes não tem sujeito. Se vocês puserem a legenda em inglês, aliás, é super legal também, né? Ontem a gente falou de assistir sem legenda, mas a legenda em inglês também é super legal, porque aí vocês vão ver as contrações. I'm, né? We're, e aí o que você escuta é só we're here, né? Você não escuta que a pessoa realmente falou o we are here. Ok, um outro problema que acontece, que é muito comum mesmo com gente intermediária e avançada, é o uso do artigo definido em português. Porque a gente fala, né? O seu José apareceu lá em casa, a dona Maria, ou a gente fala a IBM é uma empresa americana, ou a gente fala a Alemanha é um país que fica na Europa, mas em inglês a gente não precisa desse artigo o antes. A gente vai falar Mr. Jones got here, né? Ou IBM is an American company. Ou Germany is a country located in Europe, por exemplo. Eu não ponho o artigo. E isso dá maior confusão também. Por exemplo, o inglês do Peter é melhor do que o do John. Então, a gente não fala o inglês, né? A gente vai usar a contração Peter's English is better than John's. Mas a gente não vai usar artigo nenhum aí. A exceção, no entanto, né, que é para complicar a vida da gente, tudo tem exceção, é quando a gente está falando de conjuntos de nomes que indicam uma coletividade. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a gente fala os Estados Unidos, e em inglês a gente vai falar the United States of America. O Reino Unido, the United Kingdom. A gente põe o artigo para falar desses conjuntos que indicam coletividade. Que mais? The Netherlands, que são os Países Baixos, ou the Philippines, que são as Filipinas. Então, aí, sempre o artigo. E, de novo, né, todos os problemas acima acontecem porque a gente não está com aquela possibilidade de ficar escutando inglês o tempo inteiro. E é uma questão de, então, pegar esses pontos, tem muitos outros. Para não ficar uma live super chata falando de gramática, eu só escolhi alguns, mas o ponto principal dessa live é chamar atenção para o fato de que a gente acaba tendo interferências da língua mãe na hora de falar inglês no dia a dia. Porque, na verdade, esses problemas, lógico que acontecem porque a gente não tem tanta oportunidade de escutar, de falar, tal, não sei o quê. Bom, não eu, né? Mas, enfim, as pessoas no Brasil. Mas existem também as dificuldades por causa das diferenças culturais, né? Que são muito mais interessantes do que gramaticais, e a gente acaba não esquecendo nunca mais, porque elas fazem mais sentido. A gente, para memorizar a coisa, a gente tem que ter uma imagem mais divertida, uma imagem mais forte na cabeça, né? Então, por exemplo, aí no Brasil, né, a gente conta um caso mais ou menos assim. Vou inventar um caso aqui. A minha vizinha me contou que o filho dela se casou, mas que ele não quis fazer nada. Foi um casamento bem simples e ela ficou chateada. Aí eu peguei e falei para ela: olha, dona Vera, a vida é deles, deixa eles se entenderem lá e fazerem como eles quiserem, né? Essa é uma conversa que a gente faz aí no Brasil o tempo inteiro. Agora, se eu for falar isso no contexto cultural em inglês, esse eu peguei e falei não vai ter mesmo, né? Eu peguei e falei. Eu vou falar para ela assim, eu vou contar a história do outro jeito. A minha vizinha me contou que o filho dela se casou e ele não quis fazer nada. Então, foi um casamento simples e ela ficou chateada. E aí, em vez de eu falar que eu peguei e falei, eu vou falar assim: and then I said. And I said to her, ó, dona Vera, não se preocupe, porque a vida é dele, blá, 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 blá. Mas o caso é que na hora que a gente está falando, né, está contando o caso da dona Vera para algum gringo, na cabeça da gente vem a forma que a gente iria usar para falar em português. Aí eu peguei e falei, não rola mesmo, né? Então,
A tendência é querer traduzir ao pé da letra tudo que a gente está falando. A tendência nessa conversa também é de dar um monte de detalhe. E a tendência que a gente tem no Brasil, que é particularmente ligada a contexto cultural, é que a gente pergunta um monte de coisa. Então, uma conversa dessas, se eu fosse conversar isso com a minha vizinha, por exemplo, eu não iria perguntar para ela, mas e aí, foi como o casamento? Então, eles não fizeram nada, eles foram só no cartório, como foi? Essa parte a gente não fala. Por quê? Porque existe sempre aquela preocupação com a privacidade da outra pessoa, com o quanto ela quer contar da vida dela. A gente não se importa com isso, né? Nós brasileiros, a gente vai contando. Agora, nas culturas de língua inglesa, isso não acontece com tanta frequência. As pessoas não vão contando. Tem exceções, lógico, mas as pessoas não vão contando detalhes do casamento ou de qualquer outra coisa. A outra coisa que a gente faz, que atrapalha também a nossa conversação em inglês, é que a gente vai falar, vai dar um monte de detalhe. E aí vai ficar difícil na hora de explicar. Então, se eu resumir a história, vai ficar mais fácil para o meu inglês. Não necessariamente eu vou ser mais feliz contando a história, né? Não vou me divertir. Mas que vai ficar mais fácil para o meu inglês, vai. Contar uma história curta. A dona Vera contou que o filho dela não casou no civil, não teve festa no casamento dele. Ponto. Uma coisa simples, né? Então, essa tendência da gente dar muito detalhe, da gente fazer muitas perguntas, também complicam muito. E isso são características de contexto cultural mesmo, né? Por exemplo, a gente fala assim, então você me avisa? Esse você me avisa dá vontade da gente traduzir ao pé da letra. E a gente não acha nada. Porque, na verdade, é muito simples, só falar, you let me know? Ou, do you let me know? Can you let me know when you learn about essa coisa? Né? E aí tem essa coisa, você me avisa quando você souber, então, you let me know when you learn. Eu não estou falando when you know, é porque a pessoa vai learn significa aprender, mas esse learn aqui é no sentido dela vai ouvir falar, ela vai escutar, ela vai então saber o que aconteceu e aí ela vai poder me contar, né? E aí tem outras confusões, né, gente? Tem as confusões do say and speak, quando que eu falo say, quando que eu falo speak, quando que eu falo make, quando que eu falo do. Mas isso aí é muito mais simples do que só simplesmente parar para prestar atenção no que eles estão falando, não complica tanto a vida de vocês na hora da conversação. Mas o legal é que a gente acostumando os ouvidos a escutar, escutando todo dia, todo dia, a coisa vai entrando na cabeça e a gente vai prestando atenção. Nossa, olha, eu queria falar de tal jeito, eu iria falar de tal jeito, eu iria colocar um artigo aqui, eu iria colocar um verbo ali, eu iria aumentar a frase para falar alguma coisa. E isso não tem necessidade. Né? O legal da conversação com uma pessoa de língua inglesa é que muitas vezes você precisa falar muito menos, porque as pessoas respeitam as pausas. Sabe quando você para escutar o que a outra pessoa está falando? E lógico que aqui também tem um monte de gente que para só para escutar, para esperar quando ela parar de falar, para ir falar, né? Tem um monte de gente assim. Mas, na verdade, a pausa dá uma cadência na conversa e fica mais fácil. Então, por exemplo, se você... Eu contei essa história já em uma outra live, que eu ia na farmácia e eu ligava para a farmácia e falava assim, eu preciso de tal remédio, assim, assado, cozido. Porque aqui na farmácia, o sistema de remédios funciona bem diferente do que aí no Brasil. O médico dá uma prescrição para a gente, essa prescrição a gente leva na farmácia. Ou então, às vezes, eles mandam direto para a farmácia. Aí, a farmácia prepara o remédio e a gente vai buscar o remédio. É muito simples. E quando o remédio está acabando, a gente liga para a farmácia ou vai online num aplicativo lá e pede mais do remédio que a gente está tomando. E é muito regulado.
né? Não dá para comprar antibiótico em farmácia, não dá para comprar anti-inflamatório em farmácia, não tem essa de comprar um... Não vou lembrar mais o nome dos remédios aí. Enfim, a gente só consegue comprar mesmo Tilenol, remédio para enjoo, remédio para coisas muito simples. Antibióticos sem chance, não dá para comprar mesmo. E nem anti-inflamatório. Então, o que acontece? Na farmácia, eu ligava e eu queria contar o caso todo. Olha, eu fui ao médico e o médico me receitou tal coisa e você tem uma receita aí, assim, assado cozido, mas eu preciso mudar essa receita, né? Então, essa história me tomava um maior tempo, isso há muitos anos, quando eu mudei para cá, porque eu achava que eu tinha que contar a história toda. E aí eu percebi que não, que eu só dizia, que eu só podia dizer assim, olha, meu nome é Raquel e eu preciso mudar a prescrição do meu remédio. Ponto. Eu não preciso contar a história completa. Aí a pessoa pergunta, qual remédio? Aí eu falo o remédio. Aí ela fala, ok, mais alguma coisa? E aí eu falo, sim, por favor, eu preciso de um segundo remédio. E aí a pessoa adiciona aquele remédio lá. Mas eu antes contava aquela novela inteira, comprida, a pessoa, no final da conversa, não lembrava mais qual era o meu problema, né? Então, essa comunicação direta de frases curtas ajuda demais a gente. Então, na hora de treinar a conversação, o legal é, primeiro, treinar uma pergunta de cada vez. E não fazer pergunta muito complicada logo de cara. Então, se você está numa small talk, né, numa conversa para dar uma, né, esperando o ônibus e tal, it's cold today, né? E a pessoa fala, it's cold. Yeah, it's cold. A gente, muitas vezes no Brasil, a gente já fala assim, pois é, tá mó frio, e ontem, nossa, você viu a temperatura ontem? E aí já vai para outra semana, aí já vai para o outro mês, mas o ano passado, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aqui as conversas, as small talks, são bem sem graças, aliás, né? Na maioria das vezes, não sai, é um chove, não molha, mas é tudo curto. Então, esse é um estilo de conversação que tem a ver com o contexto cultural, porque é assim que as pessoas funcionam aqui. Não está certo, não está errado, não é bom, não é melhor, é o jeito que é. É só a gente entender que isso funciona assim. E aproveitar o que é bom, né? Porque na hora que a gente ainda está derrapando para falar inglês, é melhor falar menos. Né? Quanto menos tiver que falar, mais fácil fica. Então, numa conversa dessa, numa small talk, it's cold today. Yeah, it's cold. Aí fica aquele silêncio sem graça, né? Mas aí, se você quer falar alguma coisa, I heard that tomorrow will be warmer. Então, eu escutei que amanhã vai estar mais quente. Aí outra pessoa fala assim, yeah, me too, me too. E aí fica aquele silêncio de novo. Mas o objetivo de uma small talk é só, né, não ficar em silêncio. Então, não tem importância. O que importa é a gente aproveitar a oportunidade de uma small talk para treinar. Então, gente, essa é a questão para ficar na cabeça de vocês hoje, que a gramática da língua mãe vai estar sempre interferindo na gramática do inglês da gente. Não vai ter jeito. Mas quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente presta atenção, mais essas coisas vão ficando mais fáceis.